Espiritualidade, fé, religião, crenças, relacionamento com Deus. Como você lida com isso na sua vida? Seja bem-vindo ao canal Papo Certeiro. Eu sou Renato Cruz e vamos para mais uma reflexão. Eu fui criado em um berço católico, de família tradicional cristã católica. Minha família, minha mãe, meus pais, meus tios, sempre foram muito praticantes ali na Igreja Católica. Tinha um tio e uma tia minha que eram da igreja evangélica, bem praticantes também, mas eu fui criado assim meio solto, assim, sabe? Nunca fui forçado nem obrigado a ir a religião nenhuma, mas a tradição da minha família sempre foi católica. Minha mãe sempre gostou de ir à missa, sempre gostou de rezar um terço, foi devota de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, infelizmente, minha mãe não está mais aqui com a gente, mas ela sempre foi muito cristã e muito católica. Teve uma fase da vida dela que ela frequentou outras igrejas, evangélica, ortodoxa, espiritismo também, passou por várias experiências ali. E acho que por isso que eu carreguei um pouco dessa mistura assim de crenças na minha vida. Eu sempre fui muito mente aberta assim para conversar sobre qualquer tipo de religião e também para respeitar as pessoas que têm a fé diferente da minha, independente de qual seja a crença delas. Eu tenho amigos que são da Umbanda, do Candomblé, espíritas, católicos, cristãos, budistas, ortodoxos, amigos de várias as vertentes ali. Sempre tratei todo mundo igual, assim, sabe? Nunca menosprezei ninguém, nem tratei com indiferença e nem me coloquei com superioridade para impor a minha fé sobre a fé de outras pessoas. E acho que esse é o melhor cenário para uma convivência saudável na sociedade em que a gente vive hoje, onde cada um praticamente tem a sua crença no seu Deus, seja lá no que for, né? Mas durante muito tempo na minha vida eu senti falta de uma proximidade com Deus, de algo para me guiar, de algo para guiar as minhas decisões na minha vida. E por muito tempo eu tomei decisões assim, pautadas apenas no que eu pensava, sabe? E acabava magoando as pessoas, respondendo de forma inadequada. E quando chegou um certo momento, eu achei que eu precisava buscar mais essa proximidade. Isso foi mais ou menos ali quando eu já tinha 40 anos. Eu tô com 45 agora, como vocês já sabem, né? Mas mais ou menos ali nos meus 40, 41, eu procurei uma igreja evangélica. Fui muito bem recebido lá, comecei a participar dos cultos de domingo e comecei a ter contato mais com a Bíblia. Eu sempre tive Bíblia em casa, mas nunca parei para ler assim, sabe? Nunca fui muito próximo e apegado e interessado em ler a Bíblia, assim. Eu aprendi, assim, pelo que minha mãe me falava, dos versículos da Bíblia, das histórias da Bíblia e tudo mais, da importância dela, mas nunca me interessei em pegar a Bíblia ali para ler e tudo mais. E aí, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, aí sim eu comecei a estudar, por conta própria mesmo. Pegava a Bíblia em casa e começava a ler. Aí comecei a orar também, que era uma coisa que eu não fazia. Eu rezava ali o Pai Nosso, a Ave Maria, assim, mas era uma forma meio que automática, sabe? De repetir ali uma sequência de frases ali como oração. Por mais que eu tivesse fé que aquilo estava chegando até Deus, mas não fazia muito sentido, assim, sabe? Não era o que eu queria dizer para Deus. Então, na igreja evangélica, eu consegui aprender um pouco disso, sabe? De como tentar conversar com Deus, assim, de forma mais verdadeira, de forma mais espontânea, falando realmente o que está dentro do coração. Então foi através da forma de orar da igreja evangélica que eu consegui sentir que estava mais próximo assim de Deus. E comecei a ler bastante a Bíblia também para me aprofundar, né, na palavra mesmo ali. E acho que isso foi muito bom assim. E eu sou músico, né, nas horas vagas, assim, sempre toquei na noite e tudo mais. E ali na igreja evangélica me convidaram para fazer parte do ministério de louvor. E aí eu fui tocar violão no grupo de louvor da igreja. Então eu tocava nos cultos, né, todo domingo. E ali foi uma oportunidade ali de estar mais próximo ali do ministério, servir e tudo mais, né. E confesso para vocês que foi uma experiência bacana, assim, espiritualmente falando, eu me sentia bem, mas até determinado momento, porque aí começou a virar uma obrigação, eu comecei a ser pressionado e comecei a ser usado só como músico. E aí foi onde eu comecei a me decepcionar na igreja que eu estava, porque eu não era visto como uma pessoa, como um membro da igreja, como uma pessoa assim individual mesmo. Eu era visto como um recurso musical.
Isso começou a me machucar um pouco, sabe? Então, dentre essa e outras coisas que foram acontecendo, que eu fui vendo de errado, assim, de comportamentos do homem mesmo, né, para você ver como que o homem ele pode tirar, trazer alguém para a igreja e tirar, né? Então, muito ego, sabe? Muita ambição, mas principalmente o ego, assim, as pessoas que queriam aparecer mais que as outras. Isso foi me afastando um pouco da igreja, até que eu saí. Eu fiquei 2 anos na igreja evangélica e saí, muito por conta disso, assim, de egos e das pessoas quererem me usar como um recurso musical apenas. Então isso foi me desconectando do ministério, foi me desconectando da igreja. Mas assim, eu me considero cristão, de fato. Eu não perdi a minha fé em Nossa Senhora Aparecida, em São Jorge, nos santos que eu sempre fui ensinado a respeitar e a crer. Mas também, depois da minha passagem pela igreja evangélica, eu tive mais proximidade com Jesus Cristo. Então, eu tenho muito mais fé hoje em Jesus do que nos santos, por exemplo, né? Mas porque eu sei que eu falando com Jesus, eu estou falando com Deus diretamente. Então, isso foi uma forma de pensar que me fez pensar diferente, assim, né? Mas uma coisa que eu senti também, e que eu vejo tanto no comportamento da evangélica e da católica, que também me afasta um pouco, é a forma como eles tratam as pessoas de outras religiões diferentes, o espírita, o bandista, o candomblessista. A religião e a fé da pessoa, para mim, ela não quer dizer o caráter da pessoa, ela não representa o caráter da pessoa. Por exemplo, o meu padrinho de casamento, ele é da Umbanda, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que faz tudo por mim. Eu já ajudei ele bastante, ele me ajuda bastante. Nós somos amigos assim, de longa data. E hoje a gente não é tão próximo porque cada um tem sua vida, tal. Eu sou casado, ele também, e tudo mais. Mas é uma pessoa que eu adoro, assim. Eu vou falar que essa pessoa é ruim por causa da crença dela. Então essa intolerância, sabe? Isso é o que me machuca muito, assim, de fazer parte de alguma religião, assim, sabe? Então eu me afastei. E hoje eu tenho um relacionamento com Deus assim que eu acho que é muito particular e muito maduro, porque depois de todas essas experiências que eu tive em igrejas diferentes, em religiões diferentes, eu consegui achar o meu jeito de me aproximar de Deus e conversar com Ele sempre que eu preciso, sempre que eu sinto no meu coração, e praticamente é o dia todo, né? Praticamente essa conversa com Deus assim é a cada decisão, a cada momento importante, ou a cada pequeno momento que tem na minha vida, assim, eu tento comungar ali com o Pai, sabe? Então eu acho que esse amadurecimento, ele veio com esses aprendizados, assim. Eu não preciso estar dentro de um templo, estar dentro de alguma denominação para me denominar cristão, ou para falar que eu sou crente, ou para falar que eu acredito em Deus. Não. Eu, a minha denominação é Jesus é Deus. Nisso eu acredito e nisso eu não abro mão mesmo. Essa é a minha fé, de fato. Então, eu sei orar, eu sei conversar com Deus da forma como eu acho que deve ser. Não preciso de ninguém me pressionando, me obrigando a fazer coisas que eu não quero, ou me proibindo de fazer coisas que eu gosto de fazer. Então, sei lá, entende? Eu gosto de tomar minha cervejinha, eu gosto de ouvir um pagode, eu gosto de tocar um pagode, um samba, e ninguém vai me proibir de fazer isso. E, por exemplo, eu tenho um projeto, faço parte de um projeto social de samba, chamado Samba de Luz, que nós fazemos uma roda de samba e ajudamos instituições carentes. Nós cobramos de entrada 2 quilos de alimento e toda essa arrecadação de alimento vai para uma instituição que necessita de apoio. E aí você vai falar para mim que isso não é de Deus? Que isso é uma coisa que Deus não se agrada da gente estar fazendo? Entende? Então, são coisas assim que são incoerentes para mim dentro da religião e que afastam as pessoas que têm até boa vontade de fazer parte de alguma religião, mas que por essas picuinhas, sabe, por essas mesquinharias assim, se afastam, né? Então, nenhum ser humano, nenhum homem vai chegar para mim e falar assim, olha, isso aí não agrada aos olhos do Pai. Eu não vou aceitar isso aí. Não vou aceitar. A não ser que seja o próprio Deus que fale para mim, olha, eu não gosto que você faça isso, sabe? A gente sente quando o que a gente faz agrada a Deus e o que a gente faz não agrada. Então, por exemplo, esse projeto que eu faço parte, onde todo mundo doa um dia ali para estar ali em prol de uma causa beneficente,
Agora, porque é um samba, não é bom aos olhos do Pai, eu acho isso inadmissível, assim. Então, esse tipo de coisa me afastou da igreja, entende? Mas, assim, falando da parte boa, né? Essa transformação, eu ter passado pela igreja, assim, foi uma transformação na minha vida, né? A forma como eu trato a minha esposa, como eu trato a minha filha, a forma como eu respondo em momentos de calor, em momentos de nervoso, é diferente hoje. O Renato de antigamente, ele não tinha tanta paciência, ele não pensava tanto no próximo para responder mediante algum problema. Já o Renato de hoje em dia, não. Ele é muito mais empático, ele é muito mais respeitoso, ele é muito mais paciente. Então hoje em dia eu tenho esse discernimento de me colocar, por exemplo, no lugar da minha esposa, quando eu vou tomar alguma decisão, se isso vai ofender ela, se isso vai machucar ela. Eu acho que tudo isso é ser cristão, sabe? Não é você simplesmente colocar uma Bíblia embaixo do braço e falar assim, eu estou indo para a igreja, mas quando você sai de lá, você fala mal dos outros, você prejudica as pessoas que estão à sua volta, né? Então, eu acho que isso diz muito mais sobre ser cristão de fato do que simplesmente frequentar uma igreja. Então, hoje, assim, eu não frequento igreja nenhuma, só que a minha Bíblia está aqui, eu leio minha Bíblia, eu sempre estou próximo de Deus, eu trato bem as pessoas à minha volta, trato bem os meus amigos, trato bem meus colegas de trabalho, não discrimino ninguém por causa de cor, orientação sexual, deficiência física, nada disso. Para mim, todo mundo, todos nós somos seres humanos iguais. Então, sabe, eu acho que ser cristão, ser um cara do bem, eu acho que é muito mais isso do que você estar cheio de dogmas ali, doutrinas, e afastar as pessoas de você. Eu acho que isso não vai te levar para um bom lugar depois, porque eu acredito muito nisso. Uma das coisas que a igreja prega e que eu não concordo é de que a gente morreu e acabou. Eu acho que quando a gente morre, a gente vai para um outro lugar, sim. E nesse outro lugar, a gente vai tanto prestar contas do que a gente fez aqui, quanto também ser encaminhado para um lugar de acordo com as nossas ações aqui na Terra. Se a gente for uma pessoa boa, a gente vai para um lugar bom. Se a gente for uma pessoa ruim, provavelmente a gente não vai para um lugar tão bom assim. Então, isso eu não tenho tanto conhecimento assim, né, da religião assim para estar falando, mas pelo que eu aprendi, do que eu sinto e do que eu sei, do que eu vejo, né, eu acho que eu posso dar essa opinião assim. Eu acho que nessa parte assim do que acontece, por exemplo, no pós-morte, eu tenho um pensamento e uma crença diferente. Aí eu concordo mais com o espírita, por exemplo, para você ver como que é uma miscelânea aí, né, de crenças, né? Eu acredito que nenhuma religião é a religião certa, é a religião absoluta, 100% certa. Não sei se vocês assistiram um filme que chama Herege. Nesse filme, o personagem principal ali, ele tem uma crença na cabeça dele, é meio contraditória, assim, polêmica, mas que se você for pensar assim, no final do dia, faz um pouco de sentido. Ele tem a obsessão por chegar na religião absoluta, a religião verdadeira. E aí, o filme é meio de terror, assim, né? Ele meio que manipula duas mulheres ali da religião dos Mormons para provar para elas que a verdadeira religião, a religião absoluta, é o controle. Então, quem tem o controle nas mãos é quem tem o controle da religião como um todo. E a gente vê isso muito na prática acontecer, né? Que a religião, por muitas vezes, a religiosidade, né, de fato, né, ela visa mais controlar do que trazer as pessoas para perto de Deus. Então o controle acaba sendo uma das maiores religiões existentes, né? Assista esse filme, depois comenta aqui para mim o que você achou. Eu sei que, lógico, o personagem principal desse filme é um vilão, né? É um cara, assim, descontrolado, psicopata e tudo mais. Mas esse ponto de vista do controle faz muito sentido. Muito sentido, assim, para mim, pelo menos, né? Então, assim, né, em linhas gerais, né, concluindo, me considero um cristão, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus, tenho fé em Jesus, acredito que Jesus transformou a minha vida, da forma de pensar, da forma de decidir, da forma de entender o que é ser um homem de verdade, um homem de valor. Então eu sigo os valores cristãos na minha vida. Agora, variáveis da crença, né, como reencarnação, vida após a morte, outras coisas que a gente não conhece, a gente não sabe o que acontece lá de fato, aí para essas coisas eu me permito abrir a mente e entender melhor o que cada religião diz, sabe? E sempre com respeito a todos,
a religião de todos, a fé de todos, não distrato ninguém por causa de fé, de religião, e acho que esse é o melhor caminho para a gente conviver em harmonia e em paz em sociedade, tá bom? Gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso, o que você pensa. Vou respeitar a sua fé, a sua crença e não vou te agredir aqui em nenhum comentário de forma alguma, tá bom? Assim como você é livre para dar a sua opinião aqui, eu também sou livre para dar a minha também aqui no canal, beleza? Temos um encontro marcado no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até lá. Tchau!